Pois bem, no que tange à segurança e à medicina do trabalho, um dos tópicos de destaque é a periculosidade. Quais são as atividades consideradas perigosas e qual a consequência, qual o adicional devido em razão do trabalho em condições perigosas? Então, a CLT, hoje, ela traz um rol de atividades ou operações perigosas. As atividades mais tradicionais são justamente aquelas que expõem o trabalhador a inflamáveis, não é? Pode pegar fogo, explosivos, mas não só. Essas são as atividades tradicionalmente que trazem um risco acentuado, não é? Operações, atividades perigosas, inflamáveis, explosivos, mas nós também temos atualmente a previsão da eletricidade, porque pode trazer um risco. A periculosidade é algo que envolve a questão da segurança do empregado, e a eletricidade em altas voltagens também é prevista como uma atividade ou operação perigosa. E esse rol foi sendo ampliado. As situações tradicionais eram inflamáveis, explosivos, posteriormente tivemos a eletricidade, mas atualmente também é prevista como uma atividade ou operação perigosa aquela que envolve exposição a roubos ou outras espécies de violência física. No caso de quem? De empregados que exercem atividade de segurança pessoal ou patrimonial. Então, basicamente aqui é o vigilante que faz segurança patrimonial ou pessoal e que então está sujeito a qual risco? Ora, justamente as situações de roubos, outras espécies de violência física, não é? Então, isso foi um acréscimo, no caso, uma atividade também considerada perigosa para quem faz essa atividade de vigilância, ou pessoal ou patrimonial. E nós temos ainda, posteriormente, mais uma atividade considerada perigosa. Qual seria? Justamente aquela atividade de trabalhadores em motocicleta. Então, o mototáxi, o motoboy, ele também é previsto aqui como um empregado sujeito a um risco. No caso, o risco do trânsito, não é? Foi uma previsão legal inserida na CLT, essa atividade de trabalhador em motocicleta, por exemplo, o motoboy. No caso, empregado, porque aqui a gente está tratando de direito do trabalho, então nós estamos tratando de empregados, com aqueles requisitos do vínculo de emprego, não é? E todas essas situações geram o direito a um adicional, justamente porque há um risco à segurança do empregado, ele vai ter direito a um adicional de 30%, é o adicional de periculosidade. E a base de cálculo desse adicional, esses 30%, tanto ali no caso de inflamáveis, explosivos, né? No caso da eletricidade, no caso do trabalhador em atividades de segurança física ou patrimonial, como da atividade em motocicleta, na atividade do trabalhador em motocicleta, eles terão 30% sobre o salário. E então, nós temos aqui não o salário mínimo, mas o próprio salário do empregado. É sobre essa base de cálculo, o salário que o empregado recebe, é que os 30% devem ser calculados e pagos. Por quê? Justamente porque esse empregado está sujeito a um risco e a sua segurança, então, ali está em jogo. Evidentemente que o ideal seria que nenhum empregado trabalhasse nessas condições, não é? Em que a sua segurança estivesse plenamente preservada. Mas são as hipóteses em que a lei prevê o adicional de periculosidade, não é? Embora, como vimos, o ideal seria não haver esse tipo de exposição, mas quando ela ocorre, esse adicional é devido ao empregado. É isso, então, um tema que nós precisamos sempre lembrar, porque está inserido na segurança e na medicina do trabalho, mas gera repercussões remuneratórias em razão desse adicional. Obrigado.